Glória a Deus. Com a nossa oração, vamos convidar o pastor Dimas, que estará ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho da palavra de Deus. Não sou pregador, como muitos por aí pregam, mas gosto de falar do amor de Deus. Eu quero ler com os irmãos o livro de Daniel, no capítulo 6, e alguns versículos a seguir. Alguém, se quiser ficar sentado, pode ficar sentado mesmo, ou em pé, dependendo da tua vontade. Amém? Capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 1, o título diz: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs no seu coração em livrá-lo, e até o pôr do céu trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, sabe o rei que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se possa mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e pôs sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer na sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha por te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse: vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, o rei, não tenho cometido delito algum. E ordenou o rei, versículo 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra
e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Amém? Poder assentar. Estava pensando no que falaria para a igreja nesta noite. E aquilo que Deus trouxe ao meu coração foi esta palavra. E eu gostaria de dar um título a esse tema, né? A essa palavra. A misericórdia de Deus é tudo para nós. E se não fosse a misericórdia de Deus na minha, na sua vida, nem eu, nem você, nós estaríamos aqui nessa noite para adorar a esse Deus. Se nós prestarmos atenção na vida, no relato da história de Daniel, da sua trajetória, da sua mudança, pois ele mesmo foi autor do seu livro, e fala sobre a soberania de Deus na história. A data cerca de 536 a 530. Este homem, ele sofreu muito, foi transferido de uma nação para outra, foi levado como escravo. E a Bíblia nos fala que lá foi mudado o seu nome também, o seu costume de se alimentar, mas nem por isso ele deixou de adorar o seu Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia, o Deus do que ele estava buscando. É isso que nós precisamos entender nas nossas vidas, que tudo que nós passamos, tudo é permissão de nosso Deus e nos aperfeiçoando para uma vida melhor. E o texto que eu li para com a igreja, a Bíblia diz que quando ele chegou lá, sendo levado cativo de Judá por Nabucodonosor, foi trocado o seu nome, mas a Bíblia diz que havia nele um espírito excelente. Ele tinha muita sabedoria, muita inteligência, e isso destacou-se muito na vida de Daniel. Eu quero vos falar uma coisa nessa noite: quanto mais você sabe, mais será cobrado. E a Bíblia diz então que Daniel agora começou a se destacar. Todas as vezes que eu e você te destacamos dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, ou dentro do lar até mesmo, pois o próprio Jesus falou que o inimigo do homem é o próprio da casa, nós vamos ter alguns problemas a enfrentar. Se nós olharmos para a trajetória da vida de Daniel, ele fez muitos sinais, muitas maravilhas, mas nem sempre foi dado crédito daquilo que ele fazia. Sempre era com sofrimento, com lágrimas, com orações. E esse texto que eu li, o rei Dário gostava de Daniel e quis colocar como presidente 120 homens, o qual Daniel se destacou entre eles, para que tomasse conta do reino, para que o rei não sofresse dano algum. E o texto diz então que Daniel começou a se destacar. Sempre quando você começa a chegar ao sucesso, você está lá em cima, preste bem atenção, que as coisas vão começar a ficar mais difícil. Alguém diz: eu queria ser rico, bem rico, para ter de tudo, mas você não sabe o sofrimento, as dificuldades que o rico passa com a preocupação com as coisas que ele tem. Eu queria ser igual fulano, igual fulana. Você não sabe o preço, a dificuldade, a oração, a lágrima, o choro. Eu vi alguém dizendo no dia: pastor, eu queria ser como Jó, mas não queria passar o que Jó passou. Daniel agora estava diante do rei, estava diante dos seus amigos, entre aspas, mas os seus amigos agora invejaram a sua vida e viram que ele estava numa posição muito alta, bem colocado. Mas Daniel tinha um costume que nós devemos ter na nossa vida: orar sem cessar e orar todos os dias. Daniel tinha essa aplicação no seu coração, de buscar o Deus pela manhã, meio-dia e à tarde, e a janela da sua casa sempre estava aberta. E o texto que eu li, para que os irmãos compreendam e entendam, que Daniel se distinguiu entre os presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei procurava constituí-lo sobre todo o reinado. Todas as vezes que você estiver indo bem, não se fique muito feliz, muito contente não, porque sempre vai ter alguém de olho em você, irmão, em você, irmã, talvez para querer o seu lugar, a sua posição. E é isso que aconteceu na vida de Daniel. Os invejosos que estavam do lado de Daniel tentaram contra a vida de Daniel,
mas Daniel estava orando pelo reino, orando por eles, e o Deus a quem ele servia, que nós servimos, ouvia as suas orações todo dia. Quando nós oramos, parece que a nossa oração não passa do teto. Eu sempre ouço alguém falar isso, pois a Bíblia não mente, ela não é mentirosa, pois a Bíblia diz que Deus sabe de tudo que está no meu coração, antes que saia uma palavra na minha boca, ou se forme na minha mente, no meu coração, Deus sabe o que eu necessito, o que eu preciso. Será que Deus não sabia a necessidade de Daniel? Sim, Deus sabia, mas Deus permite muitas vezes em nossas vidas dificuldades, para provar a nossa excelência, fidelidade a Deus. O texto diz para eu e para você, que eles então procuraram ocasião e não acharam. O versículo 4, quase o final do versículo, diz que ele era fiel. Quando eu vi essa palavra, ele era fiel, na minha época, né, as pessoas que trabalham na segurança, como eu trabalho, no carro forte, existem 5 homens dentro: o escopeteiro, o pistoleiro, que é da pistola, o motorista, que fica com a 12, e o fiel, que é aquele que sai de dentro do carro forte, com uma malote nas costas. Aquele homem chama-se fiel, um homem escolhido para transportar o valor do seu Senhor com segurança. Aquele homem, irmãos, é que comanda todo mundo. Ele dá a sua vida, ele morre ali, se preciso, para cuidar do negócio do seu Senhor. E Daniel era este homem fiel ao seu Deus. Quando a sentença foi ordenada para ele, ele não parou de orar, não parou de clamar. A minha, a sua vida deve estar sempre em constante oração, pois o próprio Jesus retirava-se para orar nos montes, pela madrugada, andando por cima do mar. Ele nos ensinou a orar, a buscar a sua presença, a falar com ele. E Daniel não tinha nele culpa alguma, não tinha vício nenhum, não bebia cachaça, não fumava cigarro, não tinha nada que atrapalhasse a vida dele. Era um homem ilibado, um homem centrado, de posição, que adorava ao seu Deus. O texto diz então que eles se reuniram, os seus amigos príncipes, os presidentes, para tentar destruir a vida de Daniel. Quantas vezes o inferno se reúne para destruir a minha vida, a sua vida, irmão, a sua vida, igreja, contra a sua vida, para fazer você desanimar, a parar de não orar mais, desistir de tudo. Muitas vezes passa isso na minha mente, parar com tudo. Mas eu sei que meu Redentor vive, e vive para sempre. Eu preciso de Jesus, eu preciso da vida eterna, eu preciso de continuar a minha caminhada, então com lágrima, com sofrimento, com choro, pois a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, pela presença de nosso Deus. A Bíblia diz que esses homens se reuniram e foram falar com Dário: olha, nós queremos fazer aqui um edito perante o Senhor, durante 30 dias, que ninguém faça outra petição a não ser a ti, e todo homem fizer isso contra o Senhor, nós queremos que ele seja lançado na cova dos leões. O rei concordou: muito bem, vamos fazer conforme estão falando, pois ele tinha constituído esse homem, para que esse rei não sofresse dano. Mas Dario não sabia que tinham se levantado contra Daniel. Então o texto diz que eles ficaram nesses 30 dias, vigiando a vida de Daniel. Eu quero vos falar uma coisa nessa noite: o nosso Deus está com seus 7 olhos discorrendo por toda a terra. Ele está vendo o meu assentar, o meu levantar, e o seu também. Como o inimigo das nossas almas está vigiando nós, pois a Bíblia diz que o Satã, o nosso adversário, anda bramando e rodeando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o leão da tribo de Judá está conosco nessa noite, para nos dar a grande vitória. Eu quero falar para você, meus irmãos, que tudo que tramaram contra a vida de Daniel deu certo, foi positivo, foi permissão de Deus. Deus permite que eu passe pelo vale da sombra da morte. Deus permite que eu ande pelo deserto. Deus permite que eu passe necessidade, dificuldade. Mas Deus não permite que o inimigo toque na nossa vida, porque nós somos pedras preciosas, propriedade peculiar desse Deus tão maravilhoso. A Ele seja a honra e a glória e o poderio para todo sempre. Daniel estava inocentemente com seus amigos, entre aspas, mas ele, ao versículo 10, se não me falha a memória, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele soube que tinham planejado contra a vida dele, que não podia orar, que não podia clamar,
entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não se intimidou com a proposta que estava contra a sua vida. Quantas vezes nós nos intimidamos com as ameaças que o inimigo faz? Eu sempre costumo falar a essa igreja, a igreja que eu dirigia, quando Deus fala na igreja, revela algo maravilhoso, todo mundo se alegra, todo mundo salta, glorifica a Deus, mas saiu da porta para fora, as pessoas ficam, o que Deus falou mesmo? Nós não conseguimos lembrar nada da profecia, da revelação, da visão. Mas se o inimigo falar na igreja uma palavra que vai matar, todo mundo nunca mais esquece. Lembra que ele falou que vai fazer tal coisa? Meus irmãos, eu quero vos falar, estamos aqui para exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor Jesus que vive, que reina, está conosco para nos ajudar. Daniel foi orar. Você já pensou na sua vida, se alguém levantar contra você para destruir ou para te matar? No mundo que nós vivemos, quando eu ameaço alguém, ele vai na casa de arma e compra uma arma para se defender, porque eu ameacei. Daniel não, ele colocou o seu joelho e orava 3 vezes no dia. Ele não orava somente pela oração de levantar, de deitar, de madrugada pelo café, pelo almoço, não. Ele tinha 3 vezes durante o dia, para dedicar a sua vida a Deus. Eu quero vos falar uma coisa, que eles pegaram Daniel orando, e a oração não livrou Daniel da cova dos leões. Muitas vezes eu escuto o pastor falar que a oração não faz nada. O que faz é a minha vida com Deus. Nós falamos com Deus, mas Ele faz se Ele quiser. Devido à nossa situação, se formos fiéis, estivermos com a nossa vida íntegra diante dEle, Ele pode operar um milagre agora, instantaneamente. E Daniel era um homem íntegro, a Bíblia diz que não tinha visto, era fiel, e agora foi apanhado nesse ato orando. Que crime há de orar? Não há crime nenhum, mas tinha feito um edito, e agora Daniel foi levado perante o rei. E quando o rei Dario soube dessa sentença, a Bíblia diz que ele procurou livrar Daniel. Por que será que ele procurou livrar Daniel? Ele sabia quem Daniel era. Ele sabia que era um homem ilibado, um homem justo, buscava a Deus. Ele também havia ouvido as histórias de Daniel, o que fez nos outros reinados de Nabucodonosor, de Beltesazar mesmo, e de outros reis, o que aconteceu, Amão que escreveu, e outras coisas, seus amigos na fornalha ardente. Ele sabia da história de Daniel, e ele procurou livrar Daniel. Se nós olharmos para o texto, ele diz que ele tentou livrar Daniel, mas não pôde fazer nada por Daniel. Porque eu quero falar uma coisa, aquilo que o homem não pode fazer, Deus tem todo o poder nos céus e na terra. As coisas impossíveis ao homem, mas é possível aquele que quer, é possível, meu Deus. A Bíblia diz então que o rei lutou, e eles chegaram, olha, mas a lei dos médios persas diz isso e não pode ser revogada. Disse, é verdade, tenho que cumprir com a minha palavra. A caverna dos leões era uma caverna subterrânea, com uma tampa em cima, como fosse a igreja, a caverna embaixo, uma tampa aqui. Jogaram Daniel dentro dessa caverna e selaram com o anel do rei, com um sinete, para ninguém mexer ali para tentar salvar. Agora os irmãos pensam, nesses 30 dias que eles planejaram, vocês acham que os leões comeram todos os dias um alimento perfeito? Eles queriam que Daniel morresse. Eles queriam ver a destruição de Daniel. Eles queriam que ele saísse daquele reinado, porque eles tinham outros planos. Eu quero falar uma coisa para você, irmão, para você, irmã. Talvez existem muitos planos para a sua vida, mas Deus tem um plano mais excelente para mim e para a sua vida e para essa igreja. Deus tem planos muito mais maravilhosos do que eu possa imaginar ou pensar, porque Deus conhece o meu assentar e o meu levantar, de longe Ele entende o meu pensamento. O texto diz agora então que o rei chegou e trouxeram a Daniel e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Irmãos, quando eu vi essa palavra, já li várias vezes esse texto, o Deus a quem tu continuamente serve, homem de Deus, mulher de Deus, Ele te livrará de todo mal, de toda praga, de toda enfermidade, de tudo aquilo que é ruim, que está planejado contra a tua vida.
o Senhor te livrará. O texto diz que Daniel agora foi jogado e foi colocada a pedra, o rei voltou para o seu palácio, selou com o anel dos grandes para que mudasse a sentença e dirigiu para o seu palácio. O texto diz que ele passou a noite em jejum, não comeu, não bebeu e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o seu sono por causa da vida de Daniel, o servo do Senhor. Se um ser humano tem essa dedicação para com o homem de Deus, agora vocês imaginem o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Que dedicação ele não tem para a minha, para a sua, a nossa vida, que nada atinja a nossa casa, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos a respeito da tua vida. É o Deus a quem nós servimos, que cuida de nós. Se não fosse esse Deus, agora em novembro faria um ano, estava sepultado, já estava enterrado já. Mas o Deus em quem eu confiei, irmão Fábio, o Deus que eu confiei, é o Deus também que pode te curar nessa noite e dar a vitória. É o Deus que fez o milagre, igreja, pode fazer milagre na sua vida, jovem, irmãs, qualquer um de nós aqui. O nosso Deus é poderoso. Esse dia estava com a minha coluna doendo e bastante ruim, deu desgaste, gastou a almofada, está encostando, trabalhando no pesado. Aí eu comecei a falar e orar com Deus, disse: Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor me fez, o Senhor me construiu, colocou nervo, colocou carne, colocou osso. E lembrei do vale de ossos secos, disse: Senhor, de um vale de ossos secos, o Senhor fez um grande exército, como é que o Senhor soube de quem era o osso de quem? Então o Senhor pode me curar. Eu vim no culto, o pastor falando sobre o leproso, e eu acredito na palavra, e não é que eu saí daqui sem dor, e não doeu mais minha coluna, porque Deus faz como Ele quer, mas devemos acreditar naquele que pode todas as coisas, confiarmos e orarmos e acreditarmos, pois a Bíblia diz para eu e para você: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bem àqueles que o pedirem, àqueles que se buscar e pedir nesse culto, nessa noite, o Senhor vai te dar. O texto diz que quando o rei chamou cedo pela manhã, com voz triste e desanimado, Daniel, ele achou que Daniel já tinha sido estraçalhado, e Daniel gritou: vive, ó Deus, vive, ó rei, que o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O Deus a quem você serve vai fechar a boca do leão, da serpente, do dragão, do inferno, e você cantará e contará a vitória de Deus, porque o meu Deus vive e reina para todos sempre, eternamente. Que aleluia, que glória a esse nome de nosso Rei Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que Daniel respondeu: meu Deus, ó rei Dário, enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência. Inocência é algo maravilhoso. Diante dele também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei ficou muito alegre, mandou tirar Daniel da cova dos leões, e foi tirar Daniel, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Eu disse que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Às vezes, irmãos, nós temos que passar por esse problema, por essa enfermidade, por essa dificuldade. Como é que eu vou contar que Deus faz as coisas se eu não tenho experiência? É necessário eu passar pelo vale para mostrar que Deus pode fazer grandes coisas. Lembra quando eles atravessaram o Jordão? Josué mandou pegar 12 pedras para provar para a nação mais na frente que eles passaram o Jordão em terra seca. E depois, que culto é esse vosso? É culto de adoração a Deus. Nessa noite não é diferente, é um culto de adoração a esse Deus, porque Ele ouve, Ele responde, Ele faz sinais e prodígios, não há quem possa estorvar as tuas mãos. A diferença de quem ora é que ele passa por luta, por provações, mas ele vence todas as dificuldades, todas as enfermidades. Deus não deixa ele morrer no meio do caminho nem padecer. Mas existe uma diferença de quem não gosta de orar, de quem não serve a Deus, pois o texto diz que aqueles homens estavam tão alegres, porque Daniel dormiu na cova dos leões, e a família estava reunida dentro do lar, pensando: agora acabamos com Daniel, eu acabei com fulano, mas você não sabe o que está na vida daquele fulano,
na vida daquela fulana, daquele irmão. Eu conheço um homem que ele afastou-se da igreja, porque as pessoas ignoravam que ele gritava muito, ele orava, glória a Deus, aleluia, e mandaram ele calar a boca, ele não voltou mais na igreja. E o pastor mandou visitá-lo, disse que ele estava orando. Ele disse, vamos entrar, vamos orar. Colocou de joelho 2 horas de oração. Era um homem de Deus, que estava ali. E Daniel tinha essa percepção na sua vida, de orar, de buscar. Se nós deixarmos de orar, é como um carro sem combustível que não vai a lugar nenhum. É como uma luz que não tem energia invisível para iluminar. É como uma candeia sem azeite. É como um carro sem pneus. É como um avião sem motor e sem a hélice. Se nós deixarmos de orar, a nossa nação será destruída. Mas se um de nós quiser orar em favor dessa nação, em favor desse povo, Deus não permitirá que ninguém entre na nossa nação, mas fará como aquele rei que entrou em Israel e voltou para a sua terra com a cabeça baixa, porque Deus mostrou para ele quem era Deus. Deus está agindo na nossa vida nessa noite. A diferença de quem serve, e quem ora e quem não ora. Eles estavam festejando, e quando tirou a Daniel, o rei deu uma outra ordem, no versículo 24: trago aqueles homens que tinham acusado Daniel, traga os seus acusadores, os seus inimigos. Irmãos, a Bíblia diz que Deus pelejará por vós, e vós calareis. Às vezes nós queremos falar, queremos se defender, mas nós temos um advogado, um Senhor que assiste diante de Deus dia e noite. Pois João diz, filhinho, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto de Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho amado, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Nós temos alguém ao nosso favor. Quando as lágrimas dessa dificuldade chega, nós entramos no quarto, como diz o livro de Mateus, Jesus falando, entra no quarto, ora em secreto, e o teu Pai que está em oculto ouvirá a tua oração e te recompensará. Fale com Deus, mostre para o Senhor Jesus o que você precisa, porque Ele vai resolver todos os seus problemas. 4 anos esperando por uma vitória, e eu recebi minha vitória nesse dia, porque o Deus a quem sirvo, Ele promete, Ele cumpre. Trouxeram agora os inimigos de Daniel. Aí eu queria dizer, mas que pena, coitado. Trouxeram ele, as esposas e os filhos, porque a mulher também era conivente com o erro dele e seus filhos. Isso mesmo, pai, vamos destruir Daniel, isso mesmo, vamos acabar com aquilo lá, porque tirando o caminho, nós vamos ficar felizes. O texto diz que eles foram trazidos e ordenaram que jogasse na cova dos leões. O texto diz que Daniel dormiu a noite inteira no meio dos leões. Eu quero falar uma coisa nessa noite. Os leões têm dentes enormes e o sangue muito quente. E Daniel dormiu confortavelmente no meio dos leões, com as bocas fechadas. Os leões têm que jejuar quando Deus manda. Eles têm que obedecer à voz de Deus. Se vocês olharem como o peixe obedece a Deus, quando Jonas estava no ventre da baleia, Jonas orou para Deus e Deus deu ordem à baleia, vomita ele na praia. Se ele não tivesse orado, não ia acontecer isso não. Quando você ora, alguma coisa acontece no mundo espiritual. O texto diz, para eu e você entender, nem havia chegado ao fundo da cova, isto é, vocês já viram quando se pega um cachorro? Na minha cidade, no interior de São Paulo, fala jaguapoca ou vira-lata. Aqui vocês falam, não, o nome mais que vocês falam aqui, não é jaguar, é outro, guapeca, isso. Você pega uma carne e joga para cima, ele pega no ar, puf, ele pula mais de 1 metro, puf. Foi isso que os leões fizeram com os inimigos de Daniel, porque não creram no seu Deus. Mas eu creio nesse Deus. Aquele que aproxima de Deus, creio que Ele é galardoador e que Ele existe. Eu creio nesse Deus. Eu sei que Ele está aqui abençoando a minha, a sua e a nossa vida. Os inimigos de Daniel foram destruídos. A Bíblia diz no final do versículo do capítulo 24: esmigalharam todos os ossos. Sabe o que é isso? Eu gosto muito quando vou comer carne de galinha, como a carne, depois pego aquela cabeça do osso e clac, quebro, e vou comendo, mastigando aquela parte molinha, vou comendo que é bom para cartilagem, engulo. E quando me contento, eu quebro todo o tutano, aquele tutano, e vou comendo com aquela bagaceira na mesa. Credo,
Que coisa é esse? Parece um animal. É isso que os leões fizeram com os inimigos de Daniel. Eu quero vos falar uma coisa nessa noite: quem se mete com você, quem se mete comigo, vai arrumar confusão com Deus, e Deus vai pelejar e vai dar a vitória, porque o nosso Deus está vendo todas as coisas. Isso é a palavra de Deus. O texto diz então, que agora o rei Dário fez uma carta, fez um edito. E o que ele fez? Um homem que para mim, não sei se estou correto, o pastor vai me corrigir, para mim era ímpio. Um homem de Belial. O homem de Belial ímpio, é como o nosso irmão Samuel falou nessa noite. Tem um momento certo de falar. Eu lembro, há muitos anos atrás, estava no banco almoçando, né? Uma marmitinha de pobre, pequenininha. Estou falando, como você é tão grande, como essa coisinha tão pequena? A minha gente chegou, nossa, comida é cheira. Eu falei, quer um pouco? Pode pegar. Não, eu sabia aqui, tomar um café. Entramos no assunto, começamos a falar de Jesus. E ela disse, Dimo, você está certa, a lágrima rolou. Só quero te falar uma coisa. Eu tenho 3 faculdades, 2 pós-graduação. Me chamou de bobo, de ignorante. Eu falei, muito bem, a senhora estudou, tem conhecimento, faculdade, pós-graduação. Eu sou apenas servo de Jesus Cristo. Eu quero falar uma coisa para a senhora. Se a senhora não aceitar Jesus, não se render a Ele, a senhora vai para o inferno com 3 faculdades, com 2 pós-graduação. Mas se ela aceitar Jesus, você vai morar no céu junto comigo. Um pobre caipira, um ignorante que não sabe nada. Mas eu conheço Jesus, que é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ela chorou e saiu da sala e disse, é verdade, você tem razão. O texto diz então que o rei Dário fez um edito. Já vou terminar. Eu quero escrever, ele escreveu assim, escreveu a todos os povos. Olha só o poderio desse homem. Escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Olha só, que essa paz de Daniel vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo que qual todo domínio do meu reino, todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Todos os homens, todos temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, e para sempre permanente, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Quando eu chegar lá, nós vamos estar lá para ver o seu domínio, o seu poderio. O versículo 27, eu quero encerrar, daria uma outra mensagem. Esse Deus, Dário disse, Ele livra. Deus livra? Livra. Eu sou testemunha disso. Ano de 87, da cidade de São Paulo, Cajati, São Paulo, as irmãs ali, moram lá, conhece a irmã, esqueci o nome dela, a jovem ali, Cajati, São Paulo. Qual é teu nome, moço? Fala aí. A Kemine. Naquela cidade, em 87, estava no banco trabalhando, armado até os dentes. De repente chegaram 5 homens, um assalto, começou um tiroteio dentro da agência. Um policial reagiu, um militar paisano, trocou o tiro com eles. Um tomou um tiro no queixo, no peito, no coração e no braço. Caiu como um porco sangrando. Eu olhei por cima da guarita, o ladrão chegou e tum, na minha cara. Pum. Onde é que está o furo da bala, irmãos? Porque Ele livra. Porque Ele cuida. Aquilo queimou meu rosto que nem fogo. Eu passava a mão e falei, mas meu Deus, passou minha cabeça, está um sangue, buraco, não via. Eu olhei para trás, na parede, para cima, né, um buraco enorme. Eu disse, toda a honra e toda a glória seja o Senhor Jesus. Porque o Deus a quem Ele serve, diz Dário, Ele livra, Ele salva, opera sinais e maravilha no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É o mesmo Masutiané Kandurimanassawa de Komehevashuriman Kantayakatsurimai. É o mesmo Deus que está nessa noite conosco aqui. Não tenha medo de nada, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou encerrar, mas eu quero orar com você nesse momento. Se coloque de pé, por favor. Você precisa de livramento? Ele te livra. Você precisa de salvação? Ele te salva. Você precisa de operar um sinal na sua vida? Ele opera, lá no céu e aqui na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aí o versículo 28, quem tentou matar Daniel, eles viram
Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Prosperou de que forma? Eu respondo pela Bíblia. Jesus falou, Mateus 6:33, está escrito o que lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, o resto vem. Eu queria tanto falar um negócio nessa noite, irmãos, mas eu não posso falar. Mas, desses anos todos que eu trabalhei, com tudo que Deus fez na primeira semana, me liberou depois de 4 anos, eu recebi um salário digno. É a primeira coisa que eu fiz, é trazer a oferta da casa de Deus. Porque se não fosse Jesus, irmãos, eu não tinha chegado aqui hoje. Mas Ele opera, Ele faz como Ele quer. Se você for olhar pela Bíblia, os homens que oraram e que buscaram, como Ana, como Sansão, como Davi, como Josué, não existe outro meio de chegar a Deus, a não ser nós clamando e orando. E quando se dobrarmos ou clamarmos, devemos crer que Ele existe. Não existe oração que não passa do céu, isso é mentira. Deus sabe o que está saindo na sua mente agora. A letrinha formada, quando você já falou, Deus já escutou no céu, eu sei que Ele precisa. Deus sabe de todas as coisas, das dores, da dificuldade, da enfermidade, da necessidade, da roupa, do sapato, do carro, de tudo, da viagem, tudo que você precisa, Deus sabe. Pois Ele é o Deus que salva, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Se Ele livrou a Daniel, Ele pode livrar você também. Ele pode fazer o melhor para ele e para você agora. Eu sempre falava à igreja que eu dirigia, eu posso deitar primo pobre e levantar primo rico da toda a terra, porque o ouro e a prata estão na mão de Deus. Eu conheci um homem na cidade de Itanhaém, em São Paulo, pobre de marré, como diz o povo aí, mas miserável mesmo, foi carpir o quintal, achou uma pedra desse tamanho, mais de 5 quilos, levou lá para ver que era ouro puro. Vá lá, se ele é pobre mais. Pobre é aquele que não busca a Deus, e é servo de Deus também, porque Deus, Ele faz as coisas loucas desse mundo, confundir as sábias. Deus sabe o que Ele sabe fazer, Ele sabe trabalhar. Talvez estamos orando, nem sabemos o que estamos fazendo. Deus já trabalhou, já fez, você está pensando em que vai acontecer, já aconteceu no mundo espiritual o teu milagre, o sinal é a tua maravilha. Soberano e amado, eterno Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça. Nos ensina cada dia mais a te servir, a te adorar, a te servir e buscar o teu poder. Nesse momento a tua igreja ouviu a tua palavra, eu não sei como eles entenderam, como eles compreenderam, mas o Senhor é poderoso para livrar, para salvar, para curar, dar a resposta a este homem, a esta mulher, a esse ministério, ao pastor, a toda a igreja, Senhor, a toda a nossa família. O Senhor é poderoso para responder a essa nação. Nós não sabemos o que estão tramando contra essa nação, mas tem coisas vindo ruim por aí, mas o Senhor é poderoso para levar, como um vento oriental, como fez no Mar Vermelho aquela noite, o Senhor soprou e abriu o Mar Vermelho com o teu poder e com as tuas mãos. O Senhor é poderoso para soprar para longe toda a fúria do inferno contra a igreja, contra a nossa vida, contra essa nação, e abençoar. E eu saio daqui com a minha vitória na minha mão, porque eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado. A tua igreja também sabe, por isso nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja, obrigado pela oportunidade. Eu trouxe o celular, escrevi tantas coisas, não deu nem para falar. Amém? Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus, queridos? Amém. Como é bom nós ouvir a voz do Senhor. Sente um minutinho, meus queridos, por vontade. Nós vamos ouvir um testemunho pelo diácono Fábio, que pediu uma oportunidade, então nós vamos dar a ele. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero glorificar o nome do meu Senhor e Salvador Jesus, pela oportunidade de hoje que eu estou aqui. Como o nosso pastor disse, a oportunidade de estar aqui. É a única oportunidade que nós temos. E hoje eu quero, primeiramente, não ver pelas minhas palavras. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no número
91 dos Salmos, no capítulo 10. Eu vou ler para não tomar tempo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu estava orando ali, irmãos, e eu pedi essa oportunidade hoje, porque o Senhor me incomodou, o Espírito Santo me incomodou. Porque a presença do Senhor, ela é notória neste lugar. Porque quem está aqui não é adorar a mim, sim adorar o nome do Senhor Jesus. E com esse testemunho, eu trago para vocês que o Senhor, Ele está aqui neste lugar. E a glória é para Ele, o louvor é para Ele. A oportunidade que você tem de estar aqui é única. Eu tive a oportunidade, quando 5 meses atrás, eu descobri que estava com câncer no seio maxilar, o câncer maligno. Eu fiquei internado por 20 dias no hospital. Recebi a maior medicação da quimioterapia que existe no mundo. Eu fiquei 1 semana com 3 tipos de medicamento no meu pescoço, no meu peito e nas minhas veias. Mas para que eu estou falando isso? Não é para engrandecer o meu nome. Hoje, faz 5 meses, dia 21 de 10 de 2021, eu cheguei no hospital hoje para receber mais uma dose de quimioterapia e perguntei para o médico. Não é problema no microfone não, amado, eu tenho um problema na minha boca, mas eu creio que o Senhor vai resolver esse problema. Hoje eu falei com o doutor e falei, doutor, como é que está esse câncer? Como é que está a minha situação? Ele falou, Fábio, eu posso falar uma coisa para você. O seu câncer estava com a medida de 8,5, 2,6. E hoje ele está com 2,1, 1,10. Na medicina, 90% de diminuição do tumor é a cura. Eu venho glorificar meu nome, meu Deus. Glorifica meu Senhor. O médico se surpreendeu que em 3 meses ele viu que diminuiu. E para a medicina não está completo ainda, mas ele disse, Fábio, com 90% você já está curado. E eu dei risada e falei, eu creio. Meu Deus falou para mim que ia curar. E eu creio que Ele curou. Então, amados, eu quero deixar no coração de vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração, não brinca de ser crente, não. Isso aqui é sagrado. Esse altar aqui é sagrado. A pessoa que colocou aqui, esse homem de Deus, é sagrado. Não brinca com a igreja do Senhor. O mesmo Deus que me livrou do mal, Ele pode te levar. Então, confia nele. Não confia em si próprio. Confia na presença de Deus. Faça para Deus como se você estivesse fazendo para o seu filho, fazendo para a sua família. Faça o melhor para o Senhor. Não brinca com Deus. Amém? Eu só quero deixar essa oportunidade. E eu agradeço ao Senhor. Amém? Aleluia! Quantos adoram o nome do Senhor, irmãos? Glória a Deus! Rei Lamanais, rica mais! Aleluia! Glória a Deus! Que vontade, irmão, de começar o culto de novo, né? Verdade. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmão, vamos agradecer a Deus. O que nos resta fazer senão agradecer, não é? Louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Amanhã é o dia da consagração. Irmãos, olhem, abrace essa consagração. Se consagre, faça um jejum. Se coloque diante de Deus. Olha, irmão, vou dizer uma coisa a você, viu? A guerra é muito grande.
mas Deus tem nos dado vitória. Você vê, né, irmão? Valeu a pena ter vindo no culto hoje? Meu Deus do céu, que é a medicina, né, irmão? Para o nosso Deus, não é nada. Jesus faz tudo, aleluia. Presbítero Emar, vem aqui, servo de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto. Aleluia. Não esqueçam, irmãos, a consagração e a escola dominical, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus. Vem aqui na frente, irmão Fábio. A esposa está aí, pode vir também. Irmã Cristiane. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, né? Agradecer a Deus. Eu creio que na próxima ida o médico não vai ter mais nada. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus querido. Aqui está teu filho, seu testemunho da cura, Jesus. Eu creio, Jesus, que já está curado. Quando ele ir na próxima vez no médico não vai ter mais nada, Senhor. Abençoa teu filho, você sabe os propósitos, a necessidade dele, Jesus. Abençoa a tua igreja, Jesus amado, Jesus querido. Muito obrigado, Jesus. Ô Jesus amado, abençoa a continuação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, queridos, receba a bênção. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, que a comunhão e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre com todos nós, e todos dizem... Quem disse amém pode olhar para alguém e lembrar para o seu irmão, seu Deus vive. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.